Vamos lá, vamos com o comentário técnico semanal. Quais fatos técnicos tivemos com o encerramento da semana e o que observar para a semana que vem? Vou começar com as boas notícias e aqui está o Beacon Bloomberg Commodity Index, que é um índice aí que tem uma cesta de commodities que eu acompanho para acompanhar o mercado geral de commodities. E commodities é um assunto para mim que é relevante porque se ela volta a se acelerar, os preços das commodities pode trazer pressão para a inflação global. E inflação aí é o que vem agitando os mercados, porque ela se reflete aí em aumento de juros. E a gente teve uma boa notícia nessa semana, que foi aí o Beacon perder o 110, que a gente vem acompanhando há muito tempo, confirmou que perdeu no nuvem de Shimoku, e aqui tinha uma projeção no gráfico semanal de Fibonacci, né, pernada para baixo, veio aqui em regiões de FIBA, a projeção jogava ele no 108, e ele veio no 108. O que eu vou observar para a semana que vem no Beacon? Se ele vai continuar caindo, se vai confirmar aqui para baixo, vai continuar caindo, mas foi uma boa notícia. Pode ser que o petróleo aí venha buscar média de 200 aqui do semanal, depois de um vai e vem aí, ele estava meio programado para ir lá, deu uma subida, pode ser que chegue lá. Vamos lá, vou mudar aqui, quem está acostumado a olhar em três telas, deixa eu botar aqui, em três telas, eu estou mudando a minha análise aqui para duas telas e é até bom para dar uma oxigenada, fazer de novo a análise para ver se deixei alguma coisa de lado, né? Porque a gente às vezes vai colocando os desenhos e às vezes fica um pouco preso naqueles desenhos e vale a pena dar uma limpada, recomeçar de novo, até porque o mercado está bem complexo em diversos ativos. S&P, a gente já vinha trabalhando com uma possibilidade dele retomar a sua trajetória altista. Essa possibilidade não tinha ainda desconfigurado, enfraqueceu bastante, mas não tinha desconfigurado. Então vamos lá, onde é que está essa oportunidade? Essa oportunidade, né, foi uma pernada para cima, está corrigindo aqui, são regiões de FIBO, aqui até vou botar uma retração de FIBO, e os preços trabalhando acima aqui, ó, da média de 50 do semanal, pode ser que traga uma nova possibilidade do S&P subir. Então continuamos monitorando isso. Mas nas últimas semanas, tivemos aí Natal, Ano Novo, que dá uma mexida um pouco com o mercado. Ele veio até aqui regiões de 50% de fibra e começou a ter fechamentos abaixo da média de 21. Então o que eu estou olhando para a semana que vem aqui no gráfico semanal? Se vai ter fechamentos do S&P acima da média de 21 ou ele vai respeitar e continuar aqui para baixo. No gráfico diário, ele fechou acima da média de 21, abaixo da de 50. Mas não é. Foi uma reação na sexta-feira, pós-payroll. Tá? Tem IPC, CPI na semana que vem. Vamos ver se ele vai começar a trabalhar a semana acima da média de 50 e depois ele tem que vir aqui acima da média de 200. O Nasdaq, por outro lado, está se aproximando a média de 21 com a de 200 aqui, ó. E ele fechou a semana abaixo da média de 21 do diário. Tá? Esse cruzamento aqui pode jogar ele um pouco mais para baixo, apesar de que lateralmente ele está se aproximando um pouco mais aqui desta LTB. Mas o Nasdaq está bem mais feio que o S&P. Também tem essa LTAzinha aqui que a gente pode olhar aqui nessa região dos 10.690, 10.680 que a gente já vinha trabalhando. Eu até vou recolocar ela aqui, tá? Vou botar lá assim. Tá? Se ele perder aqui, pode ser um espaço para ele cair muito mais, ó. Talvez vai ter suporte. Isso aqui é um suportezinho. Pode ser aqui assim a região de suporte do Nasdaq. Então, de olho nisso, né? O S&P está mais bonitão, o Nasdaq não está. Está se aproximando média de 21 para cruzar com a de 200. Vamos ver o que vai ser a semana que vem. Índice dólar tentou reagir essa semana, mas vinha trabalhando abaixo da média de 21 do diário, está quase cruzando a de 50 com a de 200. Estou monitorando isso aqui. Tá? O índice dólar, deixa eu dar uma olhada aqui, o índice dólar tem uma LTA aqui, mas mais do que essa LTA era a hipótese de uma reversão de solavanco que a gente vinha conversando desse canal. Então ele tinha um canal aqui, né? Ele se acelera, retesta o canal que ele rompeu,
e dá uma explosão para cima muito inclinada e aí ele começa a cair, e isso aí acaba se configurando uma reversão de solavanco. Eu até não tenho aqui uma publicação que eu fiz, esse aqui já é outra, eu acabei perdendo aquela. Mas enfim, eu tinha uma outra publicação que está bem desenhadinho aqui, mas aqui perdendo essas duas linhas aqui, ó, tá? Pode ser uma fuga do índice dólar, tá? E aí ele completa a figura de reversão de solavanco. Ele pode vir aqui no 101 ou aqui nos 99. Ponto importante é que ele está trabalhando abaixo da média de 50 aqui do semanal e ela está se aproximando. A trajetória, tá? Mesmo vindo aqui, vai ficar meio estranho nas médias semanais, tá? Ainda é para cima, tá? Mesmo com uma reversão de solavanco, não significa que ele perca essas características de alto e de longo prazo. Ele vai perder isso quando estiver aqui perto da média de 200. Temos Ishimoku aqui, essa foi a mudança, né? Eu trabalhava com Ishimoku separado no semanal, estou trazendo junto, tá? Adentrou um pouquinho aqui dentro da nuvem, né? Pode retestar a nuvem aqui para depois subir. Estou de olho também nesses suportes aqui. Tá? Mas para a semana, vamos ver se ele se mantém abaixo da média de 50, parece que é o caso, e se ele vai perder estas linhas aqui, né? Até tem a LTA aqui que está mais próxima no gráfico diário. Treasuries de 10 anos, importante. Até tracei uma LTA log aqui que ele perdeu. Se eu botar aqui em escala logarítmica, aqui no gráfico diário, ó, tinha uma LTA que ele perdeu, parece que ele retestou, tá? Mas o que a gente estava acompanhando era uma pernada para cima no gráfico semanal, veio a 50% de FIBO, retestou aqui duas vezes e reagiu. E essa semana voltou para cá e está fechando abaixo da média de 21 do semanal. Tem a projeção, tá válida, de 50. A gente pode até traçar aqui, ó, uma LTB, ó. Vou deixar aqui no gráfico diário que é mais fácil acompanhar. Deixa eu ver se dá para desconsiderar a sombra. Dá para até desconsiderar a sombra aqui, ó. Deixar bem alinhadinho aqui assim. Ó, desconsidera as duas sombras, deste dia aqui e deste dia aqui. E aqui uma considerando as sombras, essa de cima daí, tá? Dá para a gente monitorar para essas LTB. Média de 21 se aproximou da de 50, mas fechou abaixo. Pode ser que aconteça ainda um cruzamento para cima. Tá? CPI da semana que vem pode trazer força para cima ainda dos Treasuries. Também temos aqui uma LTB no gráfico, no índice de força relativa para acompanhar. Bolsa brasileira tá difícil. Tá para lá, tá para cá. Né? Veio para baixo, depois veio a 78% de FIBO, quase passou, completou essa projeção, tá? Aqui a gente completa a projeção e vem a 61% da projeção, tá? Depois volta para cima de novo, tá? Fechou acima da média de 200, a de 21 agora está apontando para cima, a de 50 se aproximando da de 200. O que vai acontecer? Vai cruzar essa de 50 com a de 200 para baixo? Ou a de 21 vai cruzar para cima? Vai embolar? Está embolando, né? Isso que está acontecendo aqui com o índice da Bolsa Brasileira. Então vamos ver onde é que ele vai trabalhar, se ele vai realmente começar a trabalhar acima desta média de 50, quem sabe acima dos 113, podemos começar a pensar para cima. Né? Gráfico semanal também não nos dá grandes informações. Tá? Tava aqui quase cruzando a de 21 com a de 50, ele se aproxima, né? Não cruza, e olha o fechamento da semana, né? Ele veio retestar essa região aqui do 104, né? Veio até aqui assim, 104, subiu, abriu a semana subindo, voltou aqui para fechar a semana assim, ó. Né? Ele abre a semana caindo até lá e os últimos 3 dias. Isso aí é o ruído político que está acontecendo, né? Então há uma briga entre investidores olhando um longo prazo, né? Se fala muito de que os valuations das ações brasileiras estão em patamares muito descontados, historicamente descontados, daqueles que estão vendo aí o dia a dia, o que pode ser os próximos anos, dado, né, o que está se falando deste governo que está atualmente. Então, tá difícil, tá? Estamos tateando em Bolsa Brasileira e no próprio dólar contra real, né, que parecia que essa semana ia romper essa lateralização, bateu lá em cima e não passou, fechou a semana de novo para dentro
lá alinhado com a média de 21. Continua, né, dentro da lateralização, o lado que romper é o lado que provavelmente pode andar bastante. Para cima tem projeção lá para cima dos 6, tá? E aqui, se perder, pode cair bastante, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Tem até uma LTA, deixa eu retraçar ela aqui, que essa aqui é importante. Tá? Essa aqui mais para baixo e uma desconsiderando a sombra aqui e vai dar bem dentro aqui, essa aqui. Fecha com esse toquezinho aqui. Fecha mais ou menos com a abertura deste candle aqui. Podemos considerar essas duas LTAs. Então, de olho, monitorando. Fez uma pernadona para cima, veio. Hoje ficou quicando em cima aqui de 61% de FIBO. Para no finalzinho do dia, né, perder aqui, fechar um pouco abaixo. Pode ser aqui, né? Vamos ver se ele vai ir mais abaixo. Tá? Média tinha cruzado de 21 para cima da de 50. Agora já vamos ver. Tá já apontando para baixo. Vamos ver se cruza de novo, né? Pode ser outro indicativo, cruzar para baixo. E os preços talvez trabalhando abaixo da média de 200. Tá? Para cima tem que ficar acima desses 5.514 ou pelo menos o fechamento da semana aqui para cima, ó, que é muito próximo, né? 5.454, por exemplo. Vamos dar uma olhada no EWZ para ver se nos traz alguma resposta. Tá? O EWZ está super embolado. Inclusive, a média de 50 está cruzando aqui no semanal com a de 200. Tá? Não nos dá muita direção, né? Ele veio para baixo da média de 21, agora ela está apontando para cima, está em linha com a de 50. Então, mostra aí como está os ativos brasileiros. Então, não sei se é uma briga dos curto-prazistas com os longo-prazistas ou de tipos de investidores, né, que olham um cenário mais longo, vê as ações bem descontadas, né, dá um alívio no curtíssimo prazo, no ruído, as ações sobem, pode ser que surjam novos ruídos, as ações caem e assim tá uma troca de mão. Então vamos ver uma hora que se define para qual a direção que realmente pode andar, mas está bem embolado. Era isso, tá? Para os comentários técnicos semanais. Falei de tudo, só vou dar uma olhadinha aqui, ó, no ouro para ficarem de olho, tá? O ouro tá voltando a se acelerar, tá? Pode andar bastante, o ouro tem um espaço para andar. E aí provavelmente ele está andando porque o índice dólar se deu uma enfraquecida, né? E o mercado tá entendendo que o aperto de juros já está sendo necessário. E aí o mercado começa a pensar em afrouxamento monetário. Quando acontece isso, o ouro, como a inflação está alta, começa a puxar. É uma das variáveis. Ok? Era isso. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e um grande abraço.